confins da terra vou, onde o evangelho não chegou, onde morrem homens sem ouvir teu nome. Senhor, eu vou como carta às nações, influenciando multidões, proibidos de ouvir teu nome. Ouço tua voz e o teu poder me chamar, então eu vou. Onde tua voz e o teu poder me enviar, então eu vou. Nos passos do teu amor, nos passos do teu amor, nos passos do teu amor. Senhor, eu vou além de muros de ilusões, fronteiras de aflições, onde homens zombam ao ouvir teu nome. Senhor, eu vou discipulando as nações, influenciando multidões, onde homens choram ao ouvir teu nome. Ouço tua voz e o teu poder me chamar, então eu vou. Onde tua voz e o teu poder me enviar, então eu vou. Ouço tua voz e o teu poder me chamar, então eu vou. Onde tua voz e o teu poder me enviar, então eu vou. Nos passos do teu amor, nos passos do teu amor, nos passos do teu amor. Passos do teu amor, passos do teu amor, passos do teu amor. Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Sou o pastor Natan Bezerra e é uma alegria estar aqui com você nessa noite. E antes de apresentarmos aqui o nosso convidado e apresentarmos o tema que estaremos trabalhando hoje sobre missões, quero trazer algumas informações. Amanhã é aniversário da nossa CBN, né? Amanhã, 16 de setembro, a CBN está comemorando 55 anos. E nós deixamos, né, se você for no nosso Instagram, lá na bio, veja lá, @cbn.oficial, tem um template onde você pode utilizá-lo para postar suas fotos nos stories e marcar a CBN. Se você colocar nos GIFs também, aí do WhatsApp ou no Instagram, procurar lá nos GIFs CBN 55 anos, você vai ver que a gente preparou um material especial para que você possa divulgar e nos marcar. Marque lá amanhã, @cbn.oficial, e a gente vai estar repostando, celebrando, comemorando aí o aniversário da nossa querida CBN. Você tem observado que lá no nosso Instagram nós temos colocado alguns posts institucionais, um pouquinho da nossa identidade, então compartilhe esses posts também, compartilhe no grupo da sua igreja, eu tenho certeza que você vai ser edificado e abençoado. E aqui no Debatistas, nós já tivemos um episódio
falando sobre um pouquinho da nossa história com o pastor Darcy. Na próxima semana e na seguinte também nós teremos aí, estaremos conversando um pouquinho sobre a nossa história. Então não perca, você vai ser muito abençoado. Mas setembro também é o mês de missões mundiais, né? As igrejas aí estão aproveitando esse mês para angariar fundos, recolher ofertas, para enviar para a nossa querida Jami, junto à administrativa de missões. Então, sem mais delongas, quero apresentar aqui a você o nosso pastor Éder Melo, presidente da Jami. Seja bem-vindo, pastor Éder. Fique à vontade aí para se apresentar. Obrigado, Natan. Obrigado a todos que estão participando aí desse live presencialmente, né, desse podcast. E depois você que vai estar ouvindo aí. Um abraço. Eu sou o pastor Éder José de Melo Silva, presidente da Jami, da nossa Junta Administrativa de Missões. Pastor aqui da Igreja Batista Nacional Filadélfia, em Goiânia, já há 34 anos, na mesma igreja, estão me tolerando lá esse tempo todo. E estamos aí firmes. Já gostaria de aproveitar para divulgar os meus livros, né? Vamos lá. Esse é o primeiro livro que eu escrevi, fruto da minha dissertação do mestrado na Faculdade Teológica Sul-Americana, o Espírito Santo e a Missão da Igreja. Esse livro eu faço uma análise do sentido do Pentecostes. Na minha análise, eu aponto que houve uma confusão dos pentecostais e dos renovados com relação ao que Deus realmente queria com o Pentecostes. E o Pentecostes ele tem um objetivo missionário ou missional, como queira. E eu ponho ali 4 perguntas que o Pentecostes responde e trabalho isso nessa dissertação de mestrado. O segundo livro é esse, Por uma Teologia Pastoral e Missional. Esse livro trabalha os encontros de Deus com seus agentes missionais e pastorais e o que a gente pode aprender com cada um desses encontros a partir da Bíblia. O terceiro livro já é fruto do trabalho da tese de doutorado, que é a formação de liderança e o crescimento da igreja. Maravilha. Esse livro aqui eu trabalho um dos pontos, né, que os missiólogos destacam como fundamentais para o crescimento da igreja é a formação de liderança. Então eu trabalho nesse livro na perspectiva histórica, na perspectiva bíblica, né, e apresento ali e também na perspectiva teológica. Então, as pessoas que comprarem, e depois faço um exemplo prático a partir da carta de Paulo a Tito. E o último livro que eu publiquei, que também é fruto da tese, Em Busca de uma Teologia Urbana, a Cidade e seus Desafios Pastorais e Missionais. Esses livros, esse último livro, já foi publicado no ano passado, e ele também é resultado da pesquisa da tese. Beleza? Está aí apresentado. Vamos lá. Tem perguntas que eu já fiz aqui e eu quero deixar... Nós vamos selecionar algumas perguntas, tá bom? Pessoal, aqui, a Célia Regina está dizendo boa noite, o Aurélio Correia, Graça e Paz, boa noite, o pastor Ronald já está participando aí, pastor Ronald, secretário executivo do Jami, né? A Fernanda, boa noite. Campanha de Missões Mundiais, o tema da campanha de Missões Mundiais, discipulando e influenciando entre as nações. Então é isso aí. Pastor Ronald participando. E eu quero também que o pessoal que está em casa acompanhe, deixe aí sua pergunta. Hoje nós vamos trabalhar, a temática é missões, mitos e verdades. Então existem algumas questões que ficam um pouco no nosso imaginário. São questões simples, né? Acho que para muita gente são temas vencidos, mas para outras pessoas, talvez vamos tentar mexer aqui. Às vezes é aquela questão que existe no nosso consciente, a gente sabe, mas muitas vezes na nossa prática ou em alguns comentários a gente acaba fazendo o contrário. Mas vamos lá. Aí a primeira afirmação, aqui são afirmações e o pastor Ronald vai dar aí a resposta se isso é um mito ou se isso é uma verdade, né? Então vamos lá. A primeira está aqui na fichinha, eu já vou colocar que eu deixei anotado aqui também para o pessoal de casa acompanhar. Então vamos lá. Todo cristão tem um chamado missionário. Isso é verdade ou mito, pastor? Olha, isso aí pode ser mito e pode ser verdade. Então vamos lá. É verdade quando você trabalha não a questão do chamado, mas a questão da tarefa, né? A tarefa missionária todo crente tem, de testemunhar e de discipular.
Aliás, todo crente faz isso, né? O problema é se ele está fazendo bem ou está fazendo mal. Sim. Então, por exemplo, vou começar a base, né? Onde o princípio da nossa evangelização e discipulado é em casa, na família. Então, tem gente que faz isso pessimamente. Tem cristão que dá um péssimo testemunho na família. Já outros dão um excelente testemunho na família. Então, essa tarefa de evangelizar, de discipular, de testemunhar, todo cristão tem essa tarefa e tem essa capacitação do Espírito Santo, que é a minha primeira pergunta que eu respondo. A primeira pergunta que eu respondo o sentido do Pentecostes no primeiro livro que eu escrevi. Agora, existem aquele chamado, aquele vocacionado especial, aquela pessoa que do meio do povo de Deus seleciona algumas pessoas que ele quer enviar em missões específicas e em missões especiais. Então, nesse caso, nem todo crente é esse missionário. Deus chama alguns para tarefas específicas, prepara, equipa e envia pessoas para tarefas difíceis, tarefas especiais. E aí é essa a diferença. Temos aqueles que são vocacionados, mas a tarefa é de todo o povo de Deus. Então tá bom. Então, se a gente for pensar assim, de maneira simples, todo cristão tem um chamado missionário, só o que essa frase responde é uma verdade. Todo cristão tem a tarefa missionária. A tarefa. Eu acho que, não sei se a palavra seria essa melhor elaborada, né? Mas tem a tarefa tem o dever de ser um missionário, e aliás, ele querendo ou não, ele está sendo missionário. Agora, se ele é um missionário aprovado ou não, aí eis a questão, o fruto dele é que vai responder isso. Agora, existe aquele chamado especial. De todos os cristãos, Deus chama alguns para missões específicas. Por exemplo, para trabalhar com casa de recuperação. Por exemplo, para cuidar de meninos de rua. Por exemplo, para ir para a África, ou para ir para a Europa, ou para a China, ou para qualquer outro lugar. Para trabalhar com refugiados aqui no Brasil. São missões específicas que exigem um preparo específico, uma vocação específica. Ah, maravilha. Aí quem tem esse chamado, por favor, entre em contato com a Jamir e se prepare, né? Isso, vamos lá. Maravilha. A segunda pergunta aqui, então, a segunda afirmação, né? Não tenho condições de contribuir financeiramente para missões. Isso é verdade ou isso é mito? Olha, é mito, né? Porque eu não posso também afirmar que todo mundo tem, porque pode ter alguém que naquele exato momento não tenha. Mas a obra missionária, ela não é feita só de contribuição financeira também. Ela é feita de oração, de comunicação com os missionários, né? Desse empenho de se preocupar com eles, de mandar carta, mandar e-mail, mandar um WhatsApp, fazer uma música, mandar uma mensagem. Tudo isso tem a ver com contribuir para a obra missionária. Agora, até as crianças contribuem. Na nossa igreja, por exemplo, a gente faz a campanha lá, as crianças tiram a sua oferta. Eu ensinei meus filhos, desde criança, a contribuir com o dízimo e com as ofertas. Então, eu dava lá no começo R$10 de mesada para eles e ensinei que eles tinham que tirar o dízimo e também a oferta dos missionários. Hoje eles são adultos e eles contribuem naturalmente, sem ninguém ter que falar nada. Então, é uma questão de educação, de ensino e de liberalidade, né? A gente sabe que o brasileiro é muito pão duro devido à origem portuguesa, talvez, né? É porque às vezes a pessoa tem aquela ideia. Às vezes a pessoa tem aquela ideia, não, eu não tenho condições, então eu não vou dar. E às vezes ele acha que R$10 é uma oferta que não vai ajudar. Às vezes ele acha que R$20 é muito pouco, porque tem gente que dá 100, tem gente que dá 200, tem gente que dá 500. Ele acha que R$10 é a única coisa que ele pode, então ele não tem condições, prefere não fazer nada. Né? Nesse caso... Também não é uma desculpa válida, porque a Bíblia não fala o valor que você tem que dar. Ela diz que você deve contribuir conforme a sua capacidade. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Então, cada um vai ofertar segundo a sua capacidade, com generosidade. Entendeu? Vou trazer um exemplo do plano cooperativo.
Um dia eu liguei para um pastor aqui e falei para ele, olha, pastor, a sua igreja está inadimplente com o plano cooperativo. Eu estou te ligando não é por causa de dinheiro. Eu estou te ligando porque existe um princípio espiritual por trás da sua inadimplência. Então, por exemplo, tanto é que o plano cooperativo da sua igreja não faz diferença nenhuma aqui na convenção. Não dá nem para pagar a água da convenção. Entendeu? Então, não é, o problema é que tem um princípio. Você fez um compromisso e a igreja não está cumprindo com esse compromisso. Isso aí prejudica você no mundo espiritual. Então, é uma questão simplesmente de entender que a oferta, todos nós podemos contribuir, e a Bíblia diz claramente, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, mas com generosidade, não com amargura ou com um espírito de avareza. Então, a Bíblia nos ensina a generosidade, nos ensina a sermos fiéis cooperantes. Qualquer igreja pode cooperar, qualquer congregação pode contribuir com missões, qualquer cristão pode contribuir com a obra missionária. A gente tem inúmeros exemplos aí. Na verdade, se vocês quiserem saber, de fato, as igrejas que mais contribuem para a obra missionária não são as grandes igrejas, são as pequenas igrejas. As pequenas e médias igrejas são as que mais contribuem para a obra missionária. Então, esse negócio de pouco, irmão, isso é desculpa que, na minha opinião, é uma das desculpas para quem não quer dar. Então, se você tem, o que você tem, você deve entregar com alegria. Maravilha. Porque Deus sempre recebe aquilo que a gente faz com alegria e com generosidade para a glória dele. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes eu já vi pessoas dizendo assim, mas eu queria ter muito dinheiro para poder ajudar, mas eu não tenho, por isso que eu não ajudo. Mas às vezes, quando tem muito dinheiro, a tentação é maior. Se não ajuda nem quando tem pouco, quando tem muito, às vezes não ajuda mesmo, né? A Bíblia fala, se você for fiel num pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Então, essa história de, se eu tiver, eu gosto do irmão aqui da igreja que ele fala o seguinte, se minha avó não tivesse morrido, ela estava viva até hoje. Então, esse negócio de si, meu irmão, cada um... A nossa igreja, por exemplo, vou falar de papel de igreja. A nossa igreja, quando começou a juntar para missões, a gente não tinha condição de fazer, no primeiro ano, um convênio nem de um salário mínimo para um missionário. Uhum. Mas a gente começou, já que não pode com um salário mínimo, vamos fazer com meio salário mínimo. E fizemos o primeiro convênio missionário. E aí Deus foi abençoando. Hoje nós temos 25 ou 27 missionários adotados pela igreja. Mas a gente começou com o que a gente tinha. É o que a Bíblia fala. O que Elias falou lá para a viúva? O que você tem na sua casa? Tem só um pouquinho de azeite ali, vou fazer uma comida e vou morrer. Aí ele multiplicou. O que Deus falou para Moisés? O que você tem na sua mão? Tem uma vara. Aí joga a vara no chão, pega a cobra. E aí foi com aquela vara que ele foi lá e tirou o povo do Egito. Então a gente começa com o que tem. É uma obra de fé. Não é obra de gente que não tem fé, não. Missão, se você não tem fé, então fica quieto, porque é obra para quem realmente quer exercer a sua fé. Maravilha. Estou colocando alguns comentários aí enquanto o senhor fala, isso aqui é verdade, esse compromisso é que precisamos rever. Então é isso aí. Glória a Deus. Vamos para a próxima pergunta aqui. Se alguém quiser deixar uma pergunta aí, daqui a pouco a gente vai abrir para você deixar a sua pergunta, tá bom? Aí aqui, essa aqui é muito comum. Qual a sua resposta sobre ela? Missões se faz indo, orando e contribuindo. Verdade ou mito? Essa é uma grande verdade. Uhum. Agora, eu queria citar uma frase de um dos pastores que mais marcou a minha vida em questão de despertamento missionário, sim, principalmente o missionário transcultural, que foi o pastor Oswaldo Smith. Ele disse o seguinte: você pode ir, você pode contribuir, mas você não pode apenas orar. Esse apenas, ele tem um sentido, porque muitas pessoas falam que não contribuem e nem vão, mas estão orando. Isso é uma falácia, porque todo mundo que de fato ora, ele contribui ou vai, entendeu? Não tem jeito, porque a gente sempre é a resposta das nossas orações, sempre somos resposta ao que a gente ora. Então, a obra missionária no caso, a obra missionária da vocação específica e transcultural, ou da missão urbana específica, como eu citei no início, você de alguma forma, você precisa participar dela. Certo? E você pode
ir cuidar, por exemplo, dos refugiados, você pode orar e você pode contribuir. Mas você tem essas 3 coisas para ser feito. E aí tem aquela frase que o pastor Coy gostava de dizer, que é: os que vão, vão pelos que ficam, e os que ficam, vão pelos... e os que ficam, ficam pelos que vão. Do pastor Coy é um fato, porque a obra missionária, ao fim e ao cabo, é realizada pela igreja que fica e pelo missionário que vai. Maravilha. Então, muito bom. Então, está aí. Missões se faz das 3 formas. E agora, vamos lá. Essas aqui, talvez algumas pessoas fiquem naquela, mas às vezes há aquele preconceito com os missionários de país rico. Vamos lá. Tem, às vezes aquela frase, né? Rapaz, missão de verdade. Ou então, às vezes nas conversas, né? Missionário de verdade é aquele que foi lá naquele país pobre e tal. Aquele ali sim, que passou de... E aí, é verdade ou é mito? Missão de verdade você faz em país pobre. Isso é mito, porque pobre tem em todo lugar, senão Jesus estaria mentindo quando disse: os pobres sempre os tendes convosco. João capítulo 14. Todo lugar tem pobre, certo? Então esse é um ponto. O segundo ponto é: o fato de um país ser rico não significa que a gente não deva mandar missionários para lá para evangelizar as pessoas que lá estão, sejam elas ricas ou pobres. Agora, é lógico que o missionário que vai trabalhar num país rico, ele vai ter uma condição de vida, ele pode não ganhar muita coisa lá, nem fazer pé de meia na vida dele lá, mas ele vai ter uma condição de vida melhor do que um missionário que está, por exemplo, em algum país onde não tem nem recurso médico para ele, como a gente tem casos aí da nossa junta. E, aliás, em todas as organizações missionárias. Então, eu tive agora na Europa. Você chega na Europa, você tem duas realidades interessantes lá, que são campo missionário. Você tem o europeu, que se tornou ateu e materialista, e você tem os imigrantes, refugiados, que na maioria são pobres, certo? Estão em situação de risco, de insegurança, precisando de ajuda, precisando de pastores e precisando de missionários. Todos eles precisam. Agora, só porque estão em países ricos, nós não vamos mandar missionário para lá? E aí eu vou dizer mais uma coisa aqui, que a gente precisava pensar bastante. O Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo no dia de uma festa onde havia um fluxo migratório em Israel. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria aproveitar os viajantes que estavam lá para aquela festa religiosa, que eram de outras nações. Se a gente for pensar na perspectiva do Pentecostes, o que a igreja hoje devia fazer? Mandar missionários para todas as grandes cidades do mundo que estão recebendo refugiados. Por exemplo, os refugiados muçulmanos. Recentemente, um pastor nosso batizou na Inglaterra um iraniano, mas nós não temos condição... Lá no Irã não entra missionário. É proibido entrar missionário no Irã. Se entrar e for pego, é morto. É preso, pode ser morto. Agora, o iraniano sai de lá, sai do Irã e vai para a Inglaterra. Ou como refugiado, ou para trabalhar, ou para estudar. Chega lá, ele converte. É mais fácil evangelizar esse iraniano lá em Londres do que evangelizá-lo no Irã, por vários motivos. Que eu não vou entrar aqui porque a live não vai permitir esse tempo, essa análise. Mas o fato é, aí eu agora, por causa dessa história, essa mediocridade de pensamento a respeito de pobre e rico, eu não vou mandar um missionário lá para Londres, lá para a Inglaterra. Quer dizer, se a igreja tivesse pensado assim, a igreja dele lá no Rio Grande do Sul, e a Jami tivesse pensado dessa forma, esse iraniano não tinha sido batizado lá na Inglaterra agora. E como esse iraniano, nós temos uma diversidade de outros que estão sendo batizados. Então, irmãos, se a gente pensar bem, a gente faria um esforço concentrado de mandar missionários para a Europa, bem preparados, porque não pode ser de qualquer forma, porque a coisa não é fácil. Eu tive lá agora o sofrimento, a dificuldade que os missionários enfrentam para penetrar nessa questão cultural e nessa guerra cultural que tem dentro da Europa, com relação aos imigrantes e a questão do europeu em si, não é uma coisa fácil de lidar.
precisa de um exercício espiritual, intelectual muito grande. Então, se nós pensássemos bem, faríamos um esforço concentrado para evangelizar nesses locais. Mandar missionários para lá. Quero aproveitar aqui, tem uns comentários do pastor Denilson Alves. Inclusive, o pastor Denilson vai estar amanhã no cenáculo de oração. Amanhã pela manhã. Né? Toda sexta-feira o cenáculo de oração, né, tem se reunido. O pastor Ronald já falou lá, o pastor Éder já falou lá. Amanhã o pastor Denilson Alves, que vai estar lá falando sobre os cuidados com o missionário no campo. Vai entrar exatamente essa questão aqui, a próxima que nós vamos colocar aqui agora. Então, se você quer participar, o link lá no nosso Instagram, Instagram da CBN, vai lá, clique no perfil, você tem um linkzinho, você vai clicar nele e vai abrir diversos outros links. Entre eles o link do cenáculo de oração, que você pode participar amanhã a partir das 8 da manhã. Tá bom? E daqui a pouco vamos falar também sobre o material da campanha para você adquirir também. Tem um comentário aqui, ó. Inclusive o pastor Denilson falou aqui, ele colocou aqui, ó, que chegaram a distribuir cestas básicas lá na Espanha, né? Então você vê, né? Um país rico, um país lá da Europa, mas que tem essas necessidades também. Tem aqui um comentário. Devido ao liberalismo teológico, a Europa está esvaziando-se do evangelho. Há uma necessidade urgente de envio de missionários para lá, um desafio muito grande. Então é isso, né? Tem algumas perguntas aqui que eu vou deixar para o final, tá, pastor Éder? Vamos para a última, que a última está muito atrelada a essa também. Deixa eu colocar ela aqui, que é isso aqui, ó. Missionários de verdade são os que passam necessidade. Você já entrou um pouquinho aí nessa questão, mas às vezes a gente vê aquela mentalidade, né? Quais são as dificuldades que você tem? Às vezes, um missionário realmente, para conseguir oferta, ele tem que estar precisando de roupa, tem que estar precisando de comida. Às vezes, muitos cristãos não pensam naquele nível estratégico, né? De recursos para fazer o projeto andar, para fazer as coisas funcionarem. Às vezes há essa questão. Então, missionários de verdade são os que passam necessidade? Isso é verdade ou mito? Isso é mito, né? Na verdade, o missionário, ele não deveria passar necessidade. Quando o missionário passa necessidade no campo, nós aqui na retaguarda estamos sendo reprovados. Isso mostra a nossa inoperância, a nossa desobediência, e mostra como a gente está trabalhando errado. Então, o missionário passar fome, passar necessidade, a gente desejar isso é até uma perversidade do coração. Não é isso que a Bíblia fala, muito pelo contrário. Então, mas isso tem até na cabeça do missionário, não só na cabeça do povo, não. Eu estive na China, ficamos 15 dias lá viajando, visitando os missionários, eu, o pastor Jesus e o pastor Leandro, aqui de Goiânia. E a gente levantava cedo e almoçava com um missionário de uma cidade, e à tarde jantava na outra cidade com outra turma de missionários. E a gente visitou vários ali naquela região. Nós rodamos cerca de 3.000 quilômetros de carro na China durante 15 dias. E nós encontramos numa cidade um missionário brasileiro que estava passando fome. Ele estava à capa da gaita. O cara estava mais magro do que palito de dente. E a gente ficou com dó do cara, né? O cara estava ruim. Aí o missionário Leandro foi conversando com ele, descobriu que ele estava pensando que tinha que passar necessidade. Sim. E ele é de uma igreja aqui no Brasil muito rica, mas uma igreja batista, que inclusive estava votando no seu orçamento cortar o sustento dos missionários, parte do sustento dos missionários, para colocar escada rolante no templo. Pra vocês terem ideia. Então veja bem, mas o missionário estava com isso na cabeça, que ele tinha que passar, que ele estava agradando a Deus passando necessidade. Aí a nossa visita lá foi uma bênção, porque ele ficou mais, ele engordou melhor, engordou mais, comeu bem, e inclusive eu também achei muito bom, porque foi o melhor hotel que a gente ficou, e aí o pastor Leandro gostava de sair bem cedinho, sem tomar café, no hotel, e aí eu falei, nesse hotel aqui, você não vai sair cedinho para a gente tomar café na rua, feito dentro do carro, nesse negócio que você arrumou aí, não. Nesse hotel aqui, nós vamos tomar café amanhã cedo e do bom. Maravilha. Então, que história é essa, irmão? Isso é uma maldade, isso é coisa do diabo. Essa ideia é satânica, é diabólica, certo? Que Deus quer que o crente, que missionário, passa fome. Isso não agrada a Deus, não. Isso é uma mentalidade católica, entendeu? Uma mentalidade errada, antibíblica e satânica. Isso nasceu nas entranhas do inferno. E a gente tem que repreender isso no nosso meio. Em nome de Jesus.
A gente vê que há uma dificuldade, muitas vezes, dependendo da situação, se o missionário, às vezes, ele quer angariar fundos para projetos, que ele quer desenvolver esse projeto e tal, porque às vezes ele até tem um sustento. Graças a Deus, o nosso sustento a gente tem, Deus tem dado, mas a gente precisa de recursos para desenvolver os projetos. Mas às vezes na cabeça do irmão não, se ele não está passando fome, ele está bem, então tá legal, glória a Deus. Parece que não há aquele incentivo a mais, né? Não, tem projetos que precisam ser desenvolvidos. Às vezes tem missionários que investem, que constroem até hospitais, escolas, projetos sociais. Isso. Tantos, né, que precisam ser desenvolvidos e precisa de recursos, né? Isso, a Jami trabalha dessa forma. Os nossos missionários, se passar dificuldade, é por questões circunstanciais, mas a Jami sempre sustentou através das igrejas, mas às vezes uma igreja ou outra falha, e a Jami vai lá e vai cobrindo isso aí. A Jami trabalha a questão dos projetos, certo? Procura viabilizar os recursos para esses projetos. Agora mesmo, na Guiné-Bissau, além do trabalho que fez o Herbert e a Desirê, do ambulatório para atendimento do povo, e ainda já estamos botando escola lá, já tem as meninas lá, Yara e a Ana Paula, trabalhando na área de escola, de construção de templos. Lá no Timor-Leste, nós temos até o reconhecimento da ONU, que o trabalho que nós fazemos lá na educação foi reconhecido pelo embaixador brasileiro que está lá. Então, quer dizer, a estrutura da Jami, ela é pensada nesse aspecto. Então, às vezes, você pensa, nossa, o missionário está retirando tantos R$1.000 e o obreiro aqui da congregação tira metade. Só que o obreiro da congregação, a igreja paga o aluguel, a igreja paga isso, paga aquilo. Agora, aquele dinheiro que vai para o missionário é para ele pagar aluguel, além do salário dele, do sustento, é para ele pagar aluguel até do templo, entendeu? Fazer uma reforma, comprar alguma coisa. Então, toda uma sistemática diferenciada que a gente precisa pensar antes de julgar e de condenar. Muito pelo contrário, devia se alegrar porque está indo muito recurso, se é que está indo, né? Glória a Deus. O pastor Osni Andrade fez uma pergunta e o pastor Ronald já até auxiliou aqui respondendo. O pastor Osni perguntou quais os países que a Jami ainda não tem missionário. Eu acho que ia ser difícil, porque tem país com força, né? Lógico. O pastor Ronald colocou a resposta que eu vou colocar aqui na tela, ó. Nos 5 continentes, em 21 países, né? Dos 193 aí reconhecidos pela ONU. Não é isso? Então, justamente. Então, se a gente for trabalhar em países, também não é uma visão bíblica. A visão bíblica é povos, certo? Uhum. Povos. Por quê? Por exemplo, na China, onde eu estive, só na região que eu visitei com Jesus e o pastor Leandro, tem 400 povos não alcançados. 400 povos não alcançados na China. E não são povos igual aqui no Brasil, que um povo indígena aqui no Brasil tem 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Não. São povos com 1 milhão de pessoas, nas regiões montanhosas da China, por exemplo. Só numa região que nós visitamos, nós não andamos a China inteira. Aí você chega, por exemplo, lá na Guiné-Bissau, onde está lá o Herbert e a Desirê, e a Ana Paula, mais a Yara também, o Herbert e a Desirê foram para a Guiné-Bissau trabalhar com um povo específico, um dos povos que residem lá, que são naturais de lá, que são o povo Mancanha. Assim como no Brasil. No Brasil nós temos aí cerca de 90 povos indígenas não alcançados. 90 povos indígenas que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Muita gente. Aqui, debaixo da nossa barba. Bem pertinho da gente, né? Vamos lá, ó, tem alguém, o Raimundo Rocha está lhe mandando um abraço aqui. Ele é da Igreja Batista do Povo lá em Fortaleza, pastor Zé Rosa. Tem uma pergunta aqui do missionário Heberson. Olha aí, Heberson, lá do Mato Grosso. De que maneira a teologia da prosperidade afeta o entendimento e a prática em missões? Ela afeta completamente, né? Porque ela é uma teologia egoísta, que é anticristã, inclusive. A pessoa só pensa em si e não pensa no outro. Inclusive, as igrejas que adotam esses modelos, geralmente elas abandonam a obra missionária, transcultural. A gente viu isso durante o G12.
As igrejas que, a princípio, adotaram em toto todo o arcabouço do G12, cortaram. Se elas tinham missionário, elas cortaram, trouxeram de volta, e foi um sofrimento para a obra transcultural. Porque a ideia deles é prosperar, crescer onde eles estão. É uma ideia babélica em vez de ser pentecostal. É isso é o que eu falo no meu livro. Nós somos pentecostais ou somos babélicos? A verdade é que a igreja brasileira está muito mais para Babel do que para Pentecostes. É simples assim. Leia o livro Anticristo, do Ricardo Quadros Gouveia, e você vai descobrir que reina na igreja evangélica brasileira hoje, principalmente na cabeça dos pastores das grandes igrejas, das grandes corporações evangélicas, é o espírito do anticristo. Não é o espírito de Pentecostes. O espírito de Pentecostes é o espírito missionário. Um missionário que crê que todo o povo de Deus é equipado para a missão, que todos os povos precisam ouvir o evangelho, que o evangelho precisa ser pregado a partir da cultura do povo aonde a gente vai chegar, e que o conteúdo do evangelho nunca mudou, é o mesmo. A mensagem do evangelho é a mensagem da cruz de Cristo. Cristo, a encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo e a consumação de todas as coisas. Essa é a mensagem do evangelho. Fora isso aí, nós estamos perdendo tempo, em vez de estar pastoreando as ovelhas, nós estamos divertindo os bodes. Aí, tem até uma resposta da Célia aqui, ó. A teologia da prosperidade acredita que não se preocupa em missões, só com eles mesmos, infelizmente. É isso aí. É exatamente o que o senhor falou. Bom, estamos caminhando aqui então para o final do nosso bate-papo. Pastor Osni está aqui, ó, agradecendo a resposta, o pastor Ronald. Excelente live. Pastor Maurício, olha aí o pastor Maurício, ó, excelente dica de leitura, Ricardo Gouveia. É isso aí. O Raimundo Rocha também colocando aqui, ó, grande verdade. Bom, maravilha. Vamos encerrar aqui as questões. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, pastor Éder, sobre a nossa campanha de missões. Estamos aí, então, em pleno mês de setembro, as igrejas fazendo suas conferências, seus cultos de missões. Traga aí uma palavra para incentivar esse povo, uma vez que falamos aqui também de questões financeiras, dos projetos da Jami. Irmãos, ser cristão é ser, em essência, missionário. Você dizer que uma igreja é missionária é uma redundância. Não deveria nem dizer isso, o certo. Toda igreja, essencialmente, ela tem que ser missionária. Ou ela é missionária, ou ela é mercenária. Certo? Então é o seguinte, nós batistas, também por essência, somos missionários. Nascemos em 1609 na Holanda. Em 1611, o grupo voltou para a Inglaterra, estabeleceu a igreja lá e criaram a primeira associação de igrejas batistas. Para quê? Para fazer missão, irmão. Para juntar igrejas menores para fazer uma missão maior. Então, nascemos nesse princípio. Alcançamos diversos continentes e países, inclusive o continente americano, na América do Norte. Na América do Norte, a igreja evangelizou, mandou os missionários para o Brasil. E dentre esses missionários, os primeiros missionários batistas que chegaram em 1882 no Brasil, logo depois vem uma outra missionária com seu marido, a nossa querida Rosalie Appleby. Então a nossa denominação, ela é fruto de um trabalho missionário. A Rosalie chega no Brasil com seu marido, perde o marido, vamos completar amanhã 55 anos, não é isso? Agora tem uma missionária que veio por trás, que o marido morreu aqui, certo? E essa missionária dedicou a vida dela, escreveu folhetos, abençoou os pastores, mandou as suas mensagens, teve o seu programa de rádio, pegava a sua bolsa, colocava seus folhetinhos e ia para os lugares pobres de Belo Horizonte, plantar a igreja, começar com criança, dar lá a escola bíblica para as crianças, juntava as crianças, de repente estava lá uma igreja, aí chamava um pastor, botava ele lá e ele ia fundar outra igreja. Então a nossa denominação é fruto do trabalho missionário. Glória a Deus. Nós temos que honrar os missionários da nossa denominação. Nós temos que sustentar o trabalho missionário com oração e com dinheiro, com os nossos recursos. Negar isso é negar a nossa essência, e a essência da igreja na Bíblia.
Então não é só no mês de setembro, não, que sua igreja vai fazer uma campanha, tira uma oferta de missão e mandar. É todo mês, irmão. Adote um missionário, faça a oferta agora em setembro, mas adota um missionário um missionário transcultural, cria vínculo com esse missionário, manda carta para ele. Quando ele vier no Brasil, leve ele na sua igreja, hospeda ele dignamente, entendeu? Leva ele para comer, se é aqui em Goiás, leva para comer pamonha. Se é no Rio Grande do Sul, leva para comer churrasco. Entendeu? E vamos orar e abençoar os nossos missionários, porque eles estão fazendo aqui nesses países fora o que a Rosali fez aqui. Se nós estamos numa boa hoje, com igrejas grandes, igrejas maravilhosas, pastores com a vida aí, né, melhor do que a de muita gente, entendeu? Com tanta coisa boa, com uma estrutura maravilhosa, foi porque esse pessoal veio para cá fazer a obra missionária no passado. E agora nós estamos mandando para os campos transculturais. E eles estão fazendo lá o que... Agora acabamos de organizar a Convenção Batista Nacional em Portugal. Organizando lá, irmão. Pequenininho, pouquinhas igrejas pequenas, poucos pastores e missionários. Mas ele vai crescer, irmão. Sabe por que vai crescer? Porque a obra é do Senhor e ninguém detém. Não é minha, não é sua, não depende da sua vontade, do seu dinheiro, depende do Senhor. Agora, eu e você temos o privilégio de cooperar com esse negócio. Então, irmãozinho, irmãzinha, meu colega pastor, converta seu coração à missão transcultural. Converte o seu bolso e a tesouraria da sua igreja. Aleluia. Porque é o que Deus está querendo, irmão. Se a igreja tivesse feito isso já, se ela fosse obediente, Jesus já tinha voltado. Porque a Bíblia diz assim, ó, e o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Por que não veio o fim ainda? Nós estamos aqui nesse sofrimento, nessa angústia, que eu não aguento mais. Aqui, esses dias em Goiânia, um crente deu um tiro dentro no outro irmão, na hora do culto, por causa de política. Então, sabe por que nós estamos desse jeito? Porque a igreja está no espírito de Babel, e não no espírito de Pentecostes. Desobedecendo o Senhor, rebelde a Deus, e não coopera com o trabalho missionário. Quando eu digo a igreja, eu digo de modo geral. Louvado seja Deus pelas igrejas que são fiéis. Amém. Somos graças a Deus pelas igrejas fiéis. Às vezes, pequenas igrejas. Aliás, grande parte, a maioria, igrejas pequenas. Verdade. Igual em São Paulo, mesmo um pastor aí de São Paulo, quando eu fiz a live lá do programa de oração, ele entrou lá e falou sobre isso. Então, Deus abençoa você, irmão, irmã. Benção. E vamos cooperar, porque a obra não é minha nem sua, não. A obra é do Senhor. Em qual livro o senhor fala sobre Babel ou Pentecostes? Porque acho que agora gerou curiosidade aí. Eu falo aqui, ó, nesse livro Espírito Santo e a Missão da Igreja. Olha aí, maravilha. Só que eu estou falando isso já tem mais de 20 anos, mas o povo não escuta, não. Eles não querem escutar isso. Ó, Babel, você que aí... Ó, eu conheci esse livro, mas como eu ainda não li todo, eu não cheguei a essa associação, mas a partir da sua explicação, porque esses livros, assim, você lê as primeiras páginas, você está ainda só na construção do raciocínio, né? É lá no fechamento que você chega nessa conclusão, Babel e Pentecostes. Adquira esse livro e eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Você vai chegar a essa compreensão junto com o pastor Ed. Deixa eu só fazer aqui apresentar o comentário do pastor Maurício. O senhor falou para levar o missionário para comer bem, ele colocou aqui, ó, só não leva para comer piqui. É por isso que eu não falei piqui, porque piqui ou você ama ou você odeia. Nem todo goiano gosta de piqui. E eu não sei se você sabe, mas o goiano, ele tem uma particularidade espiritual. A espiritualidade do goiano é a espiritualidade piqui. Sabe o que significa isso? Carne por fora e espinho por dentro. Meu Jesus. Então, mas isso é verdade. Eu amo ou odeio. O meu pai amou piqui, levou para o Pará, colocou no arroz. Eu cheguei da escola, isso era adolescente ainda. Eu senti aquele cheiro, não aguentei. Mas ele ama, ele adora. Ó, aí o cara... Eu fui para Portugal agora, o pessoal queria que eu comesse lá bacalhau. Eu não gosto de bacalhau. Aí eles ficam escandalizados. Fica aquele, não é possível. Eu gosto, o que tem? E daí? Entendeu? Não, missionário aí todo dia era bacalhau. Eu falei, Deus me livre, nem o cheiro agora eu gosto. Mito ou verdade? Surgiu uma pergunta aqui agora. Mito ou verdade? Missionário tem que comer tudo? Não. Lá na China,
nós chegamos numa cidade lá, serviram uma comida lá, não deu para comer, não. Aí o pastor Jesus ficou meio chateado comigo, mas o pastor Leandro, mas tem que comer. Eu falei assim, eu não vou comer, não. Eu trouxe uns negócios aí, uns cereais lá, tá na minha mochila. Vou comer isso aqui, não. O cheiro, não gostei do cheiro. Aí eles ficaram chateados, mas é o seguinte, deixa eu falar um negócio aqui. Eu não vou morar na China, nem Deus me mandou para ser missionário na China. Eu não tenho obrigação de agradar nenhum chinês lá na China. Aqui no Brasil eu tenho obrigação de agradar os chineses. Tá certo. Aí, ó, o Caio colocou, aqui no Rio Grande do Norte a gente leva o missionário para comer camarão. Maravilha. Tô fora também. Olha. Já porque tô fora por causa de saúde. Eu tenho ácido úrico. Se eu comer camarão, aí vocês vão ter que me levar para o hospital no outro dia. Lá no Pará o pessoal gosta do tacacá, o açaí, é isso aí. Ó, o senhor falou sobre adotar missionário, a Célia colocou aqui, ó, eu adotei um casal missionário no Japão, tenho-os em meu WhatsApp, estou sempre conversando com eles, muito bom. Então isso é uma bênção, rapaz. O pastor Hélio está aqui. Posso falar mais uma coisa aí? Sim, nós precisamos pensar nos povos não alcançados, ou os povos que estão sofrendo, não só na perspectiva de mandar um missionário para outro país, mas tem uma tarefa urgente no Brasil hoje, que é os refugiados que estão chegando aqui. Então, por exemplo, eu estive em São Paulo, em Santo André, na igreja do pastor Moisés, e depois que terminou a escola bíblica, nós fomos com a igreja de haitianos. Sim. Tinha mais ou menos uns 60, 70 haitianos lá no culto. Achei aquilo uma maravilha, tirei foto, filmei. Então, nós temos haitianos aqui no Brasil, Afeganistão. Fui procurado essa semana por uma ONG, que se a nossa igreja está disposta a receber afegãos aqui e cuidar deles. Então, nós temos refugiados da Síria, agora também lá da Ucrânia. Então, o mundo hoje sofre, isso é um assunto que a gente precisa conversar sobre ele nas nossas questões de missão. Nós temos milhões e milhões de homens e mulheres e crianças refugiados precisando de ajuda, de apoio. Muçulmanos, cristãos, de tudo quanto é tipo. E que está aqui dentro da nossa terra. Venezuelano. Eu fui no estado aqui, tinha um missionário que trabalhou na Bolívia, preocupado, quando é que ele ia voltar para a Bolívia, eu falei, irmão, você fala espanhol, você não cuida dos venezuelanos que estão na porta da rua ali, ó. Vai cuidar desse povo. Tem uma igreja nossa aí, que eu não vou falar de onde é, nem quem é, mas os venezuelanos refugiados chegou lá e começou a dormir lá na entrada da igreja. Sabe o que a igreja fez? Fez uma grade. Eles não dormir dentro da... Em vez da igreja acolher os venezuelanos e ajudar, fizeram uma grade para eles poderem dormir lá no meio da rua e não usufruir da marquise da igreja. É complicado. Só a igreja, só Jesus que ama mesmo, de fato e de verdade. A gente, com muita misericórdia, vai servir no Senhor e amando a igreja por causa de Jesus. Amém. Tem uma pergunta aqui da Solange, mas não fique zangado, não. Ouvi o pastor dizer, se as igrejas grandes não cooperam para missões e prosperam, por que devemos contribuir? É porque a nossa finalidade não é prosperar economicamente. Nosso espírito é de obedecer, Solange. Isso é uma benção. A Solange é uma benção, pessoa que me abençoou muito. Eu sei, ela fez a pergunta com essa intenção e eu estou ajudando a Solange. As igrejas, quando nós não contribuímos para ficar rico, não. Nós já somos ricos da graça de Deus, da bênção do Senhor. A gente contribui por obediência. Maravilha. E por gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Aí, ó, e ela concluiu aqui, mito ou verdade? As igrejas que não cooperam para missões não crescem? Eu acho que é o contrário, né? Como é que é? Também eu não vejo isso, não. Muito pelo contrário. A nossa igreja aqui, e as que eu conheço que trabalham com missões transculturais, que trabalha de forma bíblica, cujo coração está dentro daquela análise de Deus, não faz como programa, mas faz porque em obediência e gratidão, todas elas são igrejas abençoadas, prósperas, igrejas. Eu falo por mim, porque nossa igreja teve um período que ela não contribuía para missões, foi os 8 primeiros anos, e depois, quando ela começa a contribuir. Então, Deus abençoou, a igreja prosperou, a igreja cresceu, e sem aquele sofrimento que a gente tinha antes. Os problemas da igreja diminuiu, como diz o saudoso Oswald Smith, para uma igreja enferma,
uma dieta missionária. Entendeu? Aí quem está lá na igreja, que é membro lá, é gente que quer trabalhar na obra missionária, quer contribuir, quer ajudar. Esses bodes aí que gostam só de ficar dando chifrada nas igrejas, eles passam lá, olham lá e basta, não fica não. Graças a Deus. Amém. Bom, a gente já está finalizando então. Gostei muito das respostas, da participação. As pessoas participaram. Eu coloquei aqui agora o link também do material da campanha. O link aí, ó, jami.com.br/campanha de missões. Então as pessoas podem adquirir esse material e se de repente ainda não viram esse material, o clipe, a gente colocou aqui, começamos a nossa live com clipe, mas vai lá no YouTube da Jami, compartilha o clipe, tem clipe para as crianças, tem muita coisa. Tem alguma coisa a acrescentar, pastor Ronald, sobre a campanha desse ano? Pastor Éder. Não, tranquilo, não pode me chamar de Ronald, que eu fico até honrado. Maravilha. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu convivo com o Ronald, mais eu admiro o Ronald. Ele, a Cecília. Ó, irmãos, esse casal aí, a nossa igreja tinha que fazer a nossa denominação tinha que fazer uma estátua para ele e outros aí. Eu quero mandar um abraço para ele, para o Maurício, os colegas aí, o Ozzy, todo mundo aí que participou. Agradecer você, Natan. Você é um menino abençoado, cheio da graça de Deus. Deus que te colocou aí nesse negócio, viu? Não foi outra pessoa, não. Foi Deus. Deus usou uns cabos aí, mas foi Deus que te colocou. Você tem esse dom. Que você continue servindo o Senhor dessa forma e abençoando o nosso povo para a glória de Deus. Amém. Obrigado, pastor. Cuidado com o espírito de Babel, viu? Amém. Fica só no espírito de Pentecoste. Vamos Pentecoste, amém. Ó, tem um comentário aqui do Caio, eu acho interessante colocar, ó. Passei quase uma semana na cidade de Outro abraço pro Caio, viu? Aí o Caio, ó. Fiquei isso aí maravilhado com a organização. Nós, Batistas Nacionais, somos referência quando se fala em missões transculturais. Glória a Deus. Isso aí, tem cara. muitos comentários que o pastor também, quando colocou a indicação aí, leia o livro Paixão pelas Almas, do Oswaldo Smith. Pastor Maurício fez coro com as suas palavras, o Ronald e Cecília são bênção de Deus. E é isso aí. Glória a Deus. O pastor, muito obrigado, pastor Éder. O pastor Maurício, eu queria pedir a carta dele de transferência aqui para Goiás, porque... ou então eu ir com mais frequência aí em São Paulo visitar ele. Acaba bom, viu? Gente boa. Maravilha. Amém. Que Deus abençoe. Mais uma vez quero deixar aí o convite ao pessoal. Quem quer dar continuidade no papo aqui sobre missões, amanhã, então, Cenáculo de Oração, vá lá no nosso Instagram, pegue o link e participe. E seja aí também um difusor de missões na sua igreja, auxiliando nesse trabalho tão maravilhoso. E falando também sobre o Debatistas Podcast aqui, veja os programas que já passou. Tem um programa falando sobre suicídio, tá? Sobre prevenção ao suicídio de Setembro Amarelo. Então foi o primeiro programa desse mês, está aqui no nosso canal no YouTube, no link. Compartilhem também. Já tem um falando sobre a nossa história com o pastor Darcy, que fez parte da primeira diretoria da CBN. E na semana que vem vai ser do pastor Oswaldo Pereira, tocando sanfona, falando um pouquinho sobre a experiência dele. E vamos finalizar falando com o filho do pastor Elias Brito. Né? Então, o filho dele, Elias Brito Júnior, contando um pouquinho da vida dele, da experiência do pai, que foi o primeiro presidente da CBN. Então é isso, estamos finalizando. Palavras finais aí, pastor Éder? Um abraço para vocês, saudações goianas, e estamos aqui junto com vocês. Um abraço, Solange também, um abraço para Solange, todos vocês aí. Maravilha. Então, que Deus abençoe. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Debatistas. Tchau, tchau.